Vamos abrir as nossas Bíblias. Palavra do Senhor, queridos, nesta noite. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos do lábio. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Bom, esse salmo, desculpe, eu tenho falado muito sobre salmo ultimamente. Esse texto, ele fala sobre a oração de Ana, mãe do profeta Samuel. Samuel, ele termina o período dos profetas, inicia o período dos juízes. Termina o período dos juízes e inicia o período dos profetas. E ele teve uma vida marcada por uma profunda experiência de relacionamento com Deus. E ele vivia numa geração onde o pecado estava muito forte, principalmente na vida dos sacerdotes. Mas a sua mãe, antes de tê-lo, ela tinha a situação de ser estéril. E ela estava numa situação difícil, porque ela era casada com Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher azucrinava a vida de Ana, com palavras duras que turbavam, feriam o coração e a mente e a alma de Ana. E Ana, ela era uma mulher religiosa, e ela suportava muito as aflições. E chega um momento que Ana, ela resolve e vai até o templo. Ela ia, uma vez por ano ela foi lá, e ela começou a orar e a pedir a Deus
Sabe aquele negócio de você estar orando e só mover os lábios, não falar alto? E aí Eli olha e fala, essa mulher é doida, ela está bêbada, alguma coisa assim. E Ana tinha um sonho no seu coração, um sonho mesmo. O sonho de Ana era ser mãe. Esse era o desejo dela. Sonho. Era algo que ela nutria profundamente. Mas antes de falar sobre o sonho de Ana, eu quero falar sobre o desejo, a diferença entre desejo e sonho. Porque a gente muitas vezes fala, eu tenho o sonho de comprar isso ou aquilo. A gente tem que saber o que é sonho e o que é desejo. E Ana, ela tinha um sonho. Porque o sonho, para Ana, é algo impossível de ser conseguido. Por quê? Porque Ana era estéril. Então, por ela ser estéril, ela tinha o sonho de ter um filho. Eucana já era diferente. Eucana não tinha o sonho. Eucana tinha um desejo. Porque ele tinha outros filhos com Penina. É tanto que ele chega um momento que ele fala assim, eu te sou, para Ana, eu sou melhor do que muitos filhos. Eu não te basto. Mas Ana queria um filho. E o sonho é algo impossível. Agora, o desejo é algo difícil, mas não impossível de se concretizar. Ele é o pior de todos, aqui no caso de Eucana, porque, segundo ele, Ana não precisava de filhos. Ou seja, ela não precisava de nutrir aquele sonho. E tinha outra figura aqui, que é Penina, que é a outra mulher de Eucana. Penina, ela era a afrontadora. Ela afrontava tanto o sonho de Ana quanto o desejo de Eucana. Entenderam a diferença? Ana tinha um sonho e o sonho de Ana era ser mãe. Algo impossível aos olhos humanos de conseguir. Eucana tinha um desejo. O desejo dele, se acontecesse, estava bom, se não acontecesse, ele ia ficar tranquilinho. Mas ele já tinha, porque ele tinha outros filhos. E Penina era afrontadora. Agora, Ana, ela tinha alguns inimigos na sua vida. Para que o sonho dela fosse realizado. E um dos inimigos de Ana é a esterilidade. Porque no versículo 5 do capítulo 1, diz assim, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse deixado estéril. Bom, o primeiro inimigo de Ana era a esterilidade. E a esterilidade, naquela época, era considerada uma coisa assim terrível. Uma mulher que não podia ter filhos, ela não servia para nada. Então ela ficava numa situação assim, angustiante. E essa questão da angústia de Ana trabalhava contra ela e era um dos inimigos dos seus sonhos, a esterilidade. Outro inimigo dos sonhos de Ana, no caso dela, era a humilhação, porque ela tinha rival, que era Penina. Também que o nome desse, Penina, é um nome, cá para nós, terrível, né? Não estou falando que se você chama Penina, Deus te abençoe, mas que é estranho esse nome. A humilhação, porque no versículo 6 diz assim, e a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha deixado estéril. Olha, gente, Penina ficava ali o tempo todo, perturbando, o tempo todo afrontando Ana, o tempo todo afrontando os sonhos de Ana. Outra coisa que atrapalhava a vida de Ana era a tristeza,
Porque Eucana, no versículo 8 do capítulo 1, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou melhor do que 10 filhos. Ela estava triste. A tristeza estava corroendo o coração dela. Pense comigo. A esterilidade, a humilhação, a tristeza, a amargura de alma, porque o coração dela estava amargurado, no versículo 10 diz isso, atribulada de espírito, porque no versículo 15, quando Eli chega, ela fala para Eli que ela está atribulada de espírito, a ansiedade. No versículo 16, a parte A, diz assim: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela não conseguia descansar, ela não conseguia esperar. O sonho que ela tinha, ela nutria, mas aquilo, em vez de ser um sonho gostoso, de esperar, de imaginar, de idealizar coisas, aquilo só angustiava a alma de Ana, cada vez mais. Outro inimigo que Ana tinha era a aflição, porque ela diz lá no capítulo 1, versículo 16, a parte B, ela diz: da minha aflição é que tenho falado até agora. E a gente tem que ter muito cuidado para quando um sonho não se transforma em um inimigo da gente. E Ana, ela chegou a um ponto que o sonho que ela tinha, em vez de ajudar ela e dar força para ela caminhar, começou a amargurar o seu coração. Ela olhava e ela queria ter um filho. Ela queria ter um filho. E nisto, além dela começar a ter os inimigos na sua própria vida, ela também encontra agora os destruidores de sonho. Vamos lembrar o que eu falei no início. Existe uma diferença entre desejo e sonho. Ana tinha um sonho, Eucana tinha um desejo. Ana tem os sonhos guardados no seu coração, mas começa agora a aparecer os assassinos, aqueles que vêm para destruir. E a primeira pessoa que aparece nesse texto para destruir o sonho de Ana é a outra mulher de Eucana. Naquela época podia, né, ter mais de uma. Está no versículo 6. Chama-se Penina. Ela era uma mulher. Ela não era uma mulher espiritual. E ela azucrinava a vida de Ana. E ela tentava desanimar, falando para desistir de orar, de chorar, de ir à casa de Deus. E é interessante que no versículo 6, dá uma olhadinha comigo, no capítulo 1, versículo 6, diz: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Eu acho que ela dizia assim para Ana: olha, eu não vou lá ao templo, eu não oro, eu estou aqui e eu tenho 6 filhos. Você está aí gastando a sua vida com Deus, buscando, fazendo e tudo, e nada acontece com você. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse: você é crente, você busca Deus, você está fiel ao Senhor, você vai à igreja, você é crente há não sei quantos anos, e parece que nada mudou, e começa a te afrontar, e começa a tentar destruir o seu sonho, e começa a colocar o dedo e apontar coisas na sua vida, e falando: olha, você tem uma vida derrotada. Quantas vezes isso já aconteceu com você, querido? Quantas vezes o seu sonho foi atacado por situações e por pessoas? Segundo, que veio para destruir o sonho de Ana, é o sacerdote Eli. Ora, gente,
o pastor, o cara que deveria cuidar, aquele que deveria abraçar, aquele que deveria trazer para perto, aquele que deveria dar um amparo, chega e joga um balde de água fria na cabeça de Ana. Porque no versículo 12, ele diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Gente, o ano todo Ana ia lá orar, buscar a Deus. E o sacerdote ali nunca falou nada para ela. Talvez ele soubesse do problema de Ana, mas ele nunca deu uma palavra de conforto, pelo que a gente conhece aqui, que a gente já estudou da Bíblia. A primeira vez que ele vai falar com Ana é para ser injusto, para atacar, para colocar o dedo. E chamou ela de bêbada. Olha, gente, ele fez um juízo equivocado. Ele achou que ela era descontrolada emocionalmente. Talvez se fosse eu e você, a gente ia dar logo um fora nele, falar, vai plantar batata. Ela não faz isso não. Ela não dá o troco. Ana não reage na mesma altura quando Eli chega e faz esse questionamento. Ela não deixa que uma palavra equivocada, errada, maldita, na hora errada, atravessada, entre no coração dela, levando veneno e amargura para o coração dela. Vocês notam a diferença? Ana poderia ter dado um fora em Eli. Ana poderia ter permitido que aquela palavra trouxesse amargura para o seu coração, atravessasse a sua alma, enchesse o coração dela de uma forma triste. E eu fico pensando, nesses momentos, como poderia ser a história de Ana? O terceiro assassino de sonho de Ana é o próprio marido, Eucana. Porque ele era um maridão, gente. Aquele que dava tudo, supria todas as necessidades dela. Mas sabe o que ele disse para ela? Minha filha, você está doente, você sabe. Nós temos um diagnóstico, vamos dizer que eles tinham um diagnóstico, né, dos médicos lá de Ramá. Você sabe que a esterilidade não tem cura. Talvez ele tenha dito assim para ela. Então, minha filha, por que você fica triste? Para de chorar, contenta com essas coisas. Pare de chorar, Ana. Olha aqui, você tem um marido que cuida de você, que guarda, está aqui. E tem muita gente que está tentando nos levar ao conformismo. Tem muitas situações que tentam nos levar ao conformismo, que tenta destruir o nosso sonho. Falar, não tem jeito, para aí. Não tem jeito, para aí. O quarto assassino de sonho é o desânimo. E dentro de casa tem uma pessoa que azucrinava a vida dela. Fora, tinha outra também que perturbava. E essa mulher, Ana, teve tudo para poder desistir. Tudo para poder desistir. Mas ela continuou lutando, ela continuou crendo, ela continuou indo, ela continuou buscando, ela continuou indo ao templo. Agora, quais as razões de Deus para adiar os nossos sonhos, se eles são legítimos? Ter um filho não é uma coisa boa? Quais são as razões de Deus? Quais são as razões na vida de Ana para Deus adiar o sonho dela? Deus adia os nossos sonhos para que possamos buscar a sua face em oração. Se você vê o versículo 10, diz, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Versículo 12, demorando-se ela no
orar. Versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Está vendo? Chegou um momento que Ana não aguentava mais e ela foi para os pés do Senhor e derramou. Mais importante que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Mais importante do que você realizar o seu sonho e ter aquilo que você deseja e colocar diante de Deus as coisas, mais importante é o relacionamento com Deus. Deus adia a realização dos nossos sonhos, para que depois do sonho realizado, a gente possa entender que a vitória não é resultado do nosso esforço, mas da intervenção soberana da sua mão. Vou contar uma experiência que eu tive ano passado. Talvez você ache estranho, porque eu também achei. E eu quero compartilhar com você. Ano passado, eu tinha pedido ao Senhor muito que eu gostaria de trocar de carro. Muito. Eu tinha um sonho e eu tinha compartilhado em casa, falado, mas tudo dizia que não dava. E realmente não daria, irmãos. Não daria. E eu orei, coloquei diante do Senhor. E sabe quando você ora e você desiste daquilo, aparentemente? E eu tinha falado com o Senhor assim, eu queria tanto trocar de carro até o meu aniversário. Só que no dia 12 de dezembro, eu faço aniversário dia 14, no dia 12, eu acordei bem cedo, bem cedinho, e falei, Senhor, hoje é dia 12, meu aniversário é dia 14, com certeza não vou conseguir trocar de carro até lá. Porque não tenho condições de dar a diferença do carro, como é que vai ser, não tem jeito. E, irmãos, no dia 12, à tardezinha, eu estava em casa e recebi um telefonema de um irmão, em que falou, pastor, Deus estava falando comigo. E ele me disse que tenho que dar o carro ao senhor. E eu falei, não, meu irmão, não pode, não é assim, que não é desse jeito. E eu tentei resistir o negócio, algo que eu tinha pedido a Deus. Irmãos, para a glória de Deus, eu troquei de carro, muito melhor do que o carro que eu tinha, muito melhor, muito mais novo, sem dar uma diferença. Aí eu te pergunto, e aí? Como é que é isso? Deus fez. Mas eu mesmo tentei destruir o meu sonho. Eu mesmo tentei destruir esse tipo de coisa. Porque eu tinha um sonho, mas eu dizia, é impossível de acontecer. É impossível quando a gente acha que Deus não pode fazer. Pouco tempo uma pessoa se converteu em nossa igreja e eu perguntei para a pessoa 3 vezes a mesma coisa. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Ela foi à frente chorando e eu peguei e coloquei o microfone lá na boca dela e falei assim, olha, é isso mesmo, tem certeza? E ela falou sim, eu falei novamente, tem certeza sim, e eu falei novamente, tem certeza sim. Sabe por quê? Porque eu achava que era a última pessoa que iria se converter. Nunca iria tomar essa decisão por Jesus. E está firme na casa do Senhor, graças a Deus. Você entende? A gente limita o sonho de Deus. Quando a gente limita o sonho de Deus, quando a gente coloca e fala, Deus não pode agir aqui, como a gente pode dizer nessa situação que nós estamos vivendo, Deus não pode agir aqui. Eu continuo orando, mas eu fico desesperado porque eu saio e vejo a coisa. Entenderam? Ana tinha algumas virtudes. E uma das virtudes de Ana era a sinceridade e a transparência. Certa vez uma pessoa falou para mim, olha, eu sou muito sincera. Eu trabalhava numa firma. E ela disse para mim, eu sou muito sincera. Eu falei, não confunda sinceridade com falta de educação. Existe uma diferença. Ana não era sem educação, ela era sincera. Ana não escondeu a dor do seu sofrimento. Ela fez questão de expor. Os olhos e o semblante caído demonstravam o estado da sua alma. Ela não escondeu do seu marido
e nem quando foi questionada pelo sacerdote. Ela abriu o coração. Ela confessou a angústia da sua alma. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana era uma mulher de fé inabalável. Quando tudo dizia não, quando o seu ventre dizia não vai poder gerar um filho, quando os médicos diziam não há possibilidade, quando os ventos sopravam contrários sobre a vida dela, ela todavia continuava acreditando e esperava na resposta de Deus. Nós precisamos de continuar aguardando a resposta de Deus. Outro dia eu fiquei muito pensando, nesses dias que a gente está em casa, de uma forma obrigatória, né? Todos temos que ficar. Eu fiquei pensando, Senhor, eu tinha tanta coisa programada, tanta coisa pensado para o mês de março. Tinha questões de coisas que eu estava esperando respostas para o final do mês de março. E aí tudo parou. E aí a gente começa a orar e pensar, por que Deus permitiu isso agora? Justamente quando tínhamos tantos planos. Nas duas igrejas que eu sou pastor, nós fechamos a agenda para o ano todo. Eu tenho a minha agenda particular para o ano todo, até o dia 31 de dezembro. E de repente eu tive que pegar todos os meus planos, todas as minhas agendas e guardar dentro de uma gaveta e falar, agora não sou eu mais que controlo as coisas. Minha agenda 2021, né? A Eloine está me lembrando aqui que ela falou, minha agenda vai até junho de 2021. E agora? Cadê minha agenda? Está parada. Eu programei tudo, eu coloquei todas as datas, aceitei convite para pregar ano que vem, para pregar esse ano. E aí, como é que vai ser? Pastor, não vai demorar até ano que vem, eu sei. Mas o que eu estou dizendo é que a gente faz uma agenda, a gente faz um plano e Deus muda tudo. Ana, ela sonhou, ela fez um plano e ela pensou, eu preciso de ter um filho. Mas até então o sonho dela não tinha sido realizado. Ela era uma mulher de perseverança no templo e na oração. Ela era uma mulher de abnegação e doação. O coração de Ana era desprovido de todo egoísmo. O filho que ela desejava, ela devolveu ao Senhor, cumprindo a aliança de Deus. Ainda bem que essa moda não pega. Você já pensou se de repente as irmãs começam a orar, né? Eloína está aqui, as irmãs começam a orar para pedir filho. Depois fala assim, Senhor, o filho que eu tiver, meu primeiro filho, eu vou devolver ao Senhor. Mas devolve o Senhor e deixa na porta da casa do sacerdote. Já imaginou? Se deixa aqui na porta de casa o filho para eu criar misericórdia. Ainda bem que nós não estamos em outra época, tá? Mas Ana, ela doa o filho, ela devolve ao Senhor. Ia ter uma creche, né? Com mais de 50 crianças, né? Ela é uma mulher de adoração, de louvor. Ela é uma mãe exemplar. Ela é uma influenciadora de gerações. Ana, ela tem um momento na vida dela, que é o momento da mudança, que é o momento da guinada na vida de Ana. E o momento da mudança na vida da Ana está aí do versículo 9 ao versículo 19 que nós lemos. Primeira coisa que Ana faz, ela vai chorar no ombro certo. Ela chorava e reclamava com quem? Com o seu marido. Mas o versículo 10, a gente vê Ana se aborrecendo e chorando com Deus.
Ela vai e se coloca para Deus. Ela chama a Deus. Interessante que há momentos na nossa vida que a gente pensa, Senhor, e agora? E agora, Senhor? Como fazer? Ela vai e chora nos ombros de Deus. A Bíblia diz, vinde e arrazoemos. Traga-me as tuas questões para que eu possa te justificar. Olha, queridos, tem momentos que nós temos que chegar aos pés do Senhor, é correr para os pés do Senhor, é nele, é chorar nos pés de Deus. O problema é que a gente chora com as pessoas erradas no lugar errado. A gente sai jogando o nosso sonho para tudo quanto é lado, e aí aparecem os destruidores do sonho. A gente tem que colocar o nosso sonho aos pés do Senhor, é na mão de Deus que a gente tem que colocar o nosso sonho. Não é sair falando por aí, tem gente, tem medo de olho grande. Não é isso que eu estou falando, queridos. Não é olho grande, é olho gordo, não tem nada disso, olho grande, olho pequeno, não estou nem aí para isso, não existe. O que eu estou dizendo é que aparecem pessoas para destruir os nossos sonhos. Ela fez uma promessa a Deus. Versículo 11, ela votou, ela fez uma promessa. E ela falou, olha o versículo 11, que legal. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela faz uma promessa a Deus, ela faz um voto ao Senhor. Ela creu na palavra dada pelo profeta. Ela poderia muito bem sair dali dizendo, não, acabou, já estou pedindo a Deus um tempão, e o Senhor não me dá, o Senhor não me dá, o Senhor não me dá. Ela não, ela creu. Ela creu. No versículo 17, 18, ele diz, olha, te concedo a petição que lhe fizeste. E disse ela, Ana, versículo 18, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Ela creu na palavra. Ela agiu. O tempo da alegria chegou na vida de Ana. Porque no versículo do 21 ao 28, fala que os anos de alegria vieram como resultado das suas atitudes certas no ano da mudança. Veja como o resto da sua vida foi. Primeiro, ela esperou para celebrar no tempo certo e do jeito certo. Ana sabia que não tinha que ir à forra com a Penina. Fazer as coisas com Penina. Ela não foi com afronta. Lá no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 21 a 23, olha o que diz sobre Ana. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Gente, ela pediu Deus deu essa montoeira, Deus deu esse montão de filho. Ela poderia muito bem chegar para Ana, para a Penina, que vou esfregar meus filhos na sua cara. Ela não fez isso. Sabe por quê? Porque quem fez esse milagre não foi ela, foi Deus. Em lugar da humilhação, honra. Ana recebeu de Deus muito mais do que ela esperava. Ela pediu um filho. E Deus deu uma família, uma prole a ela. Ela queria e Deus lhe deu vários, ao ponto de alguns comentaristas dizerem que Ana acabou tendo mais filhos e filhas do que Penina. É assim que Deus age, nunca em conta-gotas, sempre em abundância. Não importa se você tem um sonho, se você tem um desejo, o que importa é que ele deve ser colocado diante de Deus, pois a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, querido.
Eu não sei por que caminhos você tem andado. Eu não sei que tipo de sonhos você tem tido. Eu não sei que tipo de desejos você tem. Mas de uma coisa eu sei. Eu conheço um Deus que trabalha, que cuida e que guarda das nossas vidas. Um Deus que cuida das nossas vidas, que guarda, que nos abençoa, que olha com um olhar de misericórdia e que contempla as nossas vidas.